Meus senhores, muito boa tarde a todos. Cumprimentar também mais uma vez os nossos convidados, cumprimentar a comunicação social nesta sessão de encerramento. Minhas senhoras e meus senhores, senhoras e senhores deputados, concluímos hoje estas jornadas parlamentares de 2 dias dedicados à análise pormenorizada das propostas do Governo Regional para o plano e orçamento do próximo ano. Este plano fecha o ciclo de programação de investimento público 2009-2012, numa altura em que as políticas públicas debatem-se com grandes desafios impostos pela crise internacional e nacional que condicionam o crescimento económico e impõem grandes limitações ao bem-estar social. O investimento público previsto para o próximo ano ascende a 737 milhões de euros, 480 dos quais da responsabilidade direta do Governo Regional dos Açores. Estando o país sujeito às regras do resgate externo e a um Governo da República obcecado a cortar a eito, é inevitável que uma pequena economia aberta, como a dos Açores, esteja submetida a vários constrangimentos, apanhando por tabela os efeitos da grave conjuntura em que vivemos em Portugal e no continente europeu. Esta constatação obriga à revisão de prioridades na governação, no sentido de incrementar o apoio às famílias e às empresas açorianas, aproveitando cada euro para a proteção social e para a alavancagem da nossa economia. O plano para 2012 propõe-se a aproveitar de forma cuidada os fundos estruturais ao dispor dos Açores, seja em investimentos em equipamentos e infraestruturas, seja ainda no cofinanciamento dos sistemas de apoio ao investimento privado. Este plano e orçamento para 2012 está assim construído num triângulo crucial para ultrapassar esta fase difícil em que vivemos, com o rigor, a competitividade e a solidariedade social a assumirem-se como cada um dos seus vértices. E é preciso deixar muito claro o seguinte: quando o Governo Regional apoia uma empresa, está, na verdade, a apoiar os seus postos de trabalho e, consequentemente, as famílias açorianas. Todas as verbas investidas na solidez do nosso tecido empresarial têm naturalmente um grande efeito reprodutor. Permitem salvar postos de trabalho essenciais para a estabilidade social e para a criação de riqueza. Por isso, não é tempo, não é hora de críticas imperceptíveis e pouco razoáveis dos que acham que as verbas despendidas para esta área não têm uma fortíssima vertente social. Não há empregos sem empresas. Não há riqueza sem empresas. Não há economia sem crescimento económico. Senhoras e senhores deputados, o próximo ano será muito exigente. Nunca, como agora, se exigiu tanto aos agentes do sistema político. Não há margem para falhar. Os açorianos esperam da classe política respostas para os seus problemas e não que os vários partidos se enredem em argumentos políticos estéreis, fechados nas suas táticas e nas suas estratégias partidárias. O tempo exige união e as dificuldades obrigam à concertação de esforços para que seja possível minimizar os efeitos nefastos da austeridade nacional. Esperamos, assim, grande responsabilidade dos partidos da oposição dos Açores neste processo. Espera-se que recentrem as suas reivindicações naquilo que é essencial e, acima de tudo, que consigam avaliar este plano e orçamento como um importante instrumento de ajuda aos açorianos, de apoio às empresas, de apoio às famílias, dentro das possibilidades financeiras possíveis dos Açores. E espera-se também que deixem a espiral demagógica em que se movimentam sempre que discutimos o plano e orçamento regional. Ou seja, o Governo dos Açores decide apoiar em 100 e lá vem a oposição a correr
a dizer que devem ser 110. O Governo define reforçar um setor em 50 e lá vem a oposição a correr a dizer que devem ser 65. Sem quantificar, sem avaliar, sem ter em conta aquilo que verdadeiramente interessa, apenas com o objetivo de ficar bem na fotografia e de fazer um número mediático. Nós não somos assim. Nós não podemos ser assim. As pessoas esperam do Partido Socialista Açores grande responsabilidade e esperam que sejamos um referencial de seriedade e de lucidez como o único partido capaz de, no âmbito da governação, conseguir ajudar os Açores a ultrapassar esta fase difícil. Esperamos, assim, grande sentido de responsabilidade dos vários partidos açorianos já neste debate do Plano e Orçamento. Uma oposição responsável não pode criticar o aumento de 10% previsto para os complementos regionais de pensão e do abono de família, numa altura em que o país está a cortar de forma cega todos os apoios sociais. Uma oposição responsável não pode ainda rejeitar um aumento de 3,5% da remuneração complementar quando os funcionários públicos portugueses acabaram de perder os subsídios de Natal e os subsídios de férias. Uma oposição responsável não pode ficar indiferente ao aumento para 11 milhões de euros do Fundo de Compensação Social, que servirá para responder a situações de emergência social em casos de desproteção ou pobreza súbita. Não é tempo de estratégias e táticas político-partidárias. É tempo de estar verdadeiramente ao lado dos Açores e verdadeiramente ao lado dos açorianos. Quem estiver a favor deste plano e orçamento não está a ajudar o Governo ou sequer a ajudar o Partido Socialista. Está, sobretudo, a dar a mão aos Açores e a dar a mão aos açorianos nesta fase mais difícil. Mas também é justo referir que os partidos da oposição não têm todos a mesma postura. Temos encontrado em alguns partidos uma vontade séria de contribuir para o melhoramento dos planos e orçamentos apresentados nos últimos anos, e ainda bem que assim é. Neste enquadramento, é importante uma referência ao maior partido da oposição dos Açores, o PSD, que tem, pelas funções que desempenha, especiais responsabilidades. Se é verdade que quer apoiar as famílias e as empresas, sendo coerente com o seu discurso, tem de apoiar este plano e orçamento. A escolha que o PSD Açores tem que fazer é muito clara. Tem de decidir se quer, desta vez, estar ao lado dos açorianos ou se pretende continuar a apoiar o Governo da República de Passos Coelho, de Vítor Gaspar ou de Miguel Relvas, um dos principais culpados pelo agravamento da crise económica e financeira em que estamos a viver. Como vemos todos os dias, não são compatíveis as duas situações. Ou se apoiam as famílias e as empresas dos Açores, ou se apoia a austeridade sem limites do Governo da República. E já não colhe o populismo barato do PSD Açores quando se refere a supostas gorduras e despesas da administração regional. É que é preciso relembrar, uma mentira dita muitas vezes não passa a ser verdade. Há muito que o Governo Regional implementa um plano de contenção de despesas e de gastos na administração regional. O orçamento para 2012 tem uma redução de 33 milhões de euros nas despesas de funcionamento da administração regional. E o PSD sabe perfeitamente disso. O orçamento para 2012 tem uma cativação de 6% do total das verbas orçamentadas para a aquisição de bens e serviços. E o PSD sabe perfeitamente disso. O orçamento para 2012 reduz 6% a aquisição de bens e serviços e 7% em outras despesas correntes. Além disso, foram reduzidas ainda 21 participações em empresas, restringindo o setor público empresarial às áreas estratégicas para a região. Dizer também, sobre esta matéria, que as remunerações das administrações das empresas públicas serão reduzidas em 2012 em cerca de 15%. E o PSD Açores sabe perfeitamente disto tudo, mas prefere agarrar-se à demagogia
como justificação para a sua total falta de projeto e de propostas credíveis para resolver os problemas das pessoas. Senhoras e senhores deputados, caras e caros convidados, infelizmente tem-se confirmado todos os dias aquilo que prevíamos. Para este Governo da República de Pedro Passos Coelho, o acordo assinado com a Troika era, afinal, o limite mínimo de sacrifícios a pedir ao povo português. Inerente a este comportamento de cortes cegos, temos assistido a uma postura lamentável de desresponsabilização do Estado nas suas obrigações para com os açorianos. Parece que há uma tentativa de afogar a autonomia açoriana do ponto de vista financeiro, esperando que isso tenha reflexos no enfraquecimento político das regiões autónomas e dos seus órgãos de governo próprio. O Governo da República arranja uma solução inconstitucional para o pagamento do IRS às câmaras municipais, passando por cima do que diz a lei, pretende deixar cair a RTP Açores e quer que seja o Governo Regional a pagar, apropria-se indevidamente de impostos pagos na região, desrespeitando a Constituição e o Estatuto Político-Administrativo, sem qualquer reserva. O que virá a seguir? Os aeroportos e aeródromos da ANA na região, a Universidade dos Açores tripular, os serviços de justiça e de finanças? Nós não somos portugueses de segunda e o Estado tem de cumprir as suas obrigações com os portugueses residentes nos Açores e nas regiões autónomas da mesma forma e no mesmo patamar que o faz com os portugueses residentes em Portugal continental. E sobre esta postura, é importante referir que a função primeira do Presidente da República é defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa. Apelamos, por isso, ao chefe de Estado que use os seus poderes para impedir os atropelos legais e as inconstitucionalidades promovidas pelo Governo da República sobre os Açores e sobre os açorianos. Espera-se que quem foi tão rápido e tão lesto a parar o país para comunicar aos portugueses as supostas inconstitucionalidades da última proposta de Estatuto da região tenha agora o mesmo empenho e a mesma determinação na defesa do cumprimento da Constituição. Senhoras e senhores deputados, caras e caros convidados, termino com uma preocupação, uma séria preocupação: o desemprego, que atinge muitas famílias e que terá de continuar a ser, no próximo ano, a grande prioridade social do PS Açores, do Governo e será, com certeza, deste grupo parlamentar. Temos que concentrar os nossos esforços em diminuir e controlar a taxa de desemprego em 2012. Aliás, tem sido o mesmo PS e o Governo Regional a admitir, pelo menos desde fevereiro de 2010, que os Açores teriam um agravamento sensível da taxa de desemprego. Assim tem sido, dissemo-lo com total transparência. Esta evolução do número de inscritos deve-se essencialmente a 3 fatores muito objetivos: despedimentos coletivos na construção civil, fim de contratos de trabalho sazonais de verão e despedimentos no comércio, principalmente no pequeno comércio. O aumento de desemprego que está a ocorrer na construção civil e no pequeno comércio é resultado das medidas de austeridade nacionais com efeitos recessivos no consumo e no rendimento disponível das famílias e na diminuição muito relevante do investimento e pagamentos municipais. Além disso, a economia regional está a sofrer as consequências da total paralisia em que se encontra a banca. Em 2007, os bancos injetaram na economia 600 milhões de euros líquidos, qualquer coisa como o atual plano da região autónoma dos Açores. Já no primeiro semestre deste ano, registra-se uma contribuição negativa em cerca de 67 milhões de euros para a economia açoriana, uma diferença brutalmente considerável. É preciso reconhecer que estamos ainda a falar de um problema global e não exclusivamente dos Açores quando falamos de desemprego. Basta dizer que entre as várias regiões ultraperiféricas europeias, os Açores são aquela com mais baixa taxa de desemprego. Outras têm taxas a rondar os 30%. E é preciso dizer também
que continuamos a ser uma das regiões do país com a taxa de desemprego mais baixa. A desgraça dos outros não nos satisfaz, mas estes indicadores mostram que estamos a conseguir resistir com mais eficácia às dificuldades e aos constrangimentos que vivemos nos dias de hoje. O desemprego é, sim, a face mais nefasta da crise, porque tem efeitos económicos e sociais de grande dimensão e atinge também a autoestima, a motivação e a confiança das pessoas atingidas por este flagelo. Apelo, por isso, a cada um de vós, a todos nós, que tenhamos sempre presente o problema do desemprego no centro da nossa ação. Cada desempregado que consigamos retirar dessa situação, através de medidas de apoio ou de criação de emprego, terá de ser visto como uma motivação extra e como uma batalha ganha numa guerra difícil e constante. Todos os açorianos têm o direito de ter um emprego que o satisfaça social e economicamente. Esse continuará a ser o nosso principal desígnio no âmbito das políticas públicas que defendemos e que implementamos. Vamos ter batalhas muito difíceis nos próximos tempos. O nosso caminho não está concluído, está em progresso, sempre com uma preocupação: os Açores e os açorianos. Vamos continuar determinados e empenhados em defender os Açores e quem aqui vive, seja contra quem for, seja contra quem nos quiser mal, seja contra quem não percebe as dificuldades e as complexidades de viver numa região com as especificidades dos Açores. E fazemo-lo em nome do Partido Socialista dos Açores. Fazemo-lo em nome do PS, um partido que lidera pelas convicções, pelos princípios e pelos projetos transformadores e modernizadores da nossa terra. Um partido que é hoje o Partido dos Açores, um partido que é hoje o sinónimo do orgulho açoriano. Olhamos para o futuro com a responsabilidade e a lucidez necessárias para ultrapassar com sucesso as dificuldades, mas com a ambição e o empenho necessários para vencer os desafios que o futuro apresenta. Não é tempo de voltar atrás, não é tempo sequer de olhar para trás. Não é tempo de vencer estes desafios com soluções do passado, passadistas e ultrapassadas. Apesar dos constrangimentos, apesar das dificuldades do momento, os Açores de hoje são pequenos quando comparados com aquilo que queremos que sejam no futuro. Vamos continuar empenhados, concentrados e focados naqueles que são o principal destinatário da nossa ação, os Açores e os açorianos. E daqui, apesar da demagogia barata de muitos agentes políticos, daqui não nos desviamos nem um milímetro. Muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado.